Professor, deixa eu começar aqui. Eu, como leiga no assunto, eu queria que você explicasse para a gente e também para quem está nos assistindo, o que é, afinal, um licenciamento ambiental? Bem, antes de eu entrar nesse tema, eu gostaria de dizer que eu me sinto um cidadão privilegiado e um grande devedor à sociedade brasileira. Por que estou dizendo isso? Minha formação toda é em escola pública, do maternal ao doutorado. Eu recebi dinheiro do contribuinte que investiu na minha formação, porque desde os meus primórdios, desde o meu maternal até o último grau da instituição de ensino, eu estudei em escola pública, recebi bolsa da CAPES para o mestrado, doutorado. Então, assim, eu tenho uma dívida com o meu país. Independente da questão ideológica, de credo ou de qualquer outro cunho, eu devo ao meu país e pretendo, até o último dia de minha vida, contribuir para efetivamente não apenas encontrar ou identificar problemas, mas também contribuir com soluções desses problemas. O primeiro ponto é esse. Então, vim aqui participar, acho que é um dever de ofício, nós profissionais estarmos aqui contribuindo. Segundo, por ser uma iniciativa do CREA, eu como um profissional inscrito no CREA, também quero fortalecer minha classe, a minha instituição. Terceiro, que é bíblico, né? A quem mais é dado, mais terá que ser cobrado. Eu, quando durmo todos os dias, eu faço uma reflexão se eu sou merecedor de tudo que eu tive de oportunidade. Ninguém chega em lugar nenhum se não teve muita gente por trás. Cada degrau que eu fui subindo, muitas pessoas contribuíram com a minha formação. Então, eu tenho o dever de ofício e consciência que eu também devo contribuir para a melhoria de qualidade de muitas pessoas que dependem daquilo que eu consegui acumular. Por ter sido membro do COPAN, do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais, por quase 15 anos, eu aprendi muito. Eu aprendi a política ambiental do Estado, como se articula, como se licencia. Então, estou muito confortável com esse tema. Adicionalmente, eu tive a oportunidade, na universidade, de fazer a disciplina Avaliação de Impactos, dado por um grande professor, o professor Elias, da Federal de Viçosa. Isso foi consolidando. Ao longo do tempo, eu trabalhei em muitos licenciamentos no Brasil, dentro e fora de Minas Gerais. Licenciamentos de laticínios, licenciamento de suinocultura, licenciamento de usinas de triagem, de aterro sanitário, de estação de tratamento de água. Então, a gente vai aprendendo moldes operantes. Mas, historicamente, esse movimento de licenciamento ambiental surgiu por movimentos ambientalistas final dos anos 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos. Tá? Era a época dos movimentos hippies, de uma nova população reivindicando ou fazendo contraponto à questão do capital, à questão da aplicação de recursos, que muitas vezes tinha um efeito nefasto em relação ao ambiente, sem nenhum tipo, às vezes, de contrapartida. Verdade. Eis que surge, então, um advento chamado Acto 70, que é uma sigla americana, quer dizer que, a partir daquele momento, todo e qualquer empreendimento deveria passar por um crivo, que chama-se estudo de impactos ambientais. Claro que, ao longo dessas décadas, isso foi sendo aperfeiçoado e foi sendo expandido. Hoje, praticamente no mundo inteiro, há essa exigência de licenciamento ambiental, em maior ou menor grau de rigidez. Particularmente no Brasil, isso com a criação de movimentos também ambientais, porque há influência de fora para dentro. Não é? Também no Brasil começou a se articular, e aí uma série de legislações foram sendo criadas. Foi criado o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil não tinha Ministério do Meio Ambiente, e, pasme, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério relativamente novo. É isso que eu ia te perguntar, em que década que foi criado? No início dos anos 80. Sim. Tá? Só que a legislação que foi criada, ela não foi regulamentada. Então, legislação que é criada e que não é regulamentada, lei que é criada e que não é regulamentada, fica um vazio. Verdade, não tem valor, né? Ele só passa a existir de fato e de direito pós-regulamentação. Professor, existe muito assim um mix de legislação que vem tratando de assunto ambiental, mas às vezes não é só ambiental. O Código Florestal, por exemplo, o 4771, era de 65, se eu não me engano, mas depois aí veio, né, 70 e tal, o movimento ambiental,
Em 88 a gente teve a Constituição que nela fala, né? Eu acho que é parte, toda a legislação nossa parte da Constituição. E nela tem um artigo que fala todo cidadão tem direito... Artigo 225. 225? Pronto. Aí. Não lembrava o artigo, mas todo cidadão tem direito a um ambiente saudável cita de meio ambiente, não é isso? Eu não vou lembrar o texto exato, mas... A nossa Constituição tem um capítulo sobre meio ambiente. Sim. E uma coisa importante, ela atribui a responsabilidade ao conjunto da sociedade, não apenas ao governo. Cada um de nós temos direitos e temos deveres para com a questão ambiental. Aí veio 88, só que é o seguinte, bom, eu posso ser muito novo e não ter visto antes, mas o que eu vi, pelo menos em Minas Gerais, que foi na DN 74, que foi em 2004, tudo bem, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que era de 95 e tal, mas a regulamentação, o licenciamento ambiental, o ato administrativo de conceder uma licença ambiental e tal... Foi a partir dos anos 90. Foi em 90? A partir dos anos 90. Então, hoje, existem empreendimentos em que se exige licenciamento. Aí, antes de eu adentrar nisso, tem algo que é importante falar para vocês. Toda e qualquer atividade humana gera impacto. Conceitualmente, impacto significa transformações, modificações. Essas modificações podem ser positivas ou negativas. Já falarei um pouco à frente. Essas transformações, ser de pequena, média ou grande magnitude. O que é um impacto de grande magnitude? É algo que, por exemplo, um empreendimento como uma hidrelétrica, em que você vai inundar uma área. Então, a área a ser impactada, comparativamente a outros empreendimentos, pode ser muito grande do que, às vezes, uma pequena intervenção em uma propriedade rural. Então, magnitude, médio, tamanho e a extensão da modificação. O grau de interferência humana no ambiente. Uma intervenção pode ser positiva, negativa ou em ambas. Exemplo, ao construir uma hidrelétrica, é um pressuposto de que ele vai gerar energia, vai gerar benefícios, vai, às vezes, regularizar a questão da vazão de um curso d'água. Há uma série de vantagens. Mas também, invariavelmente, há impactos negativos. Ou seja, aquela área que outrora era utilizada para fins agrícolas vai ficar inundada. Por isso, se exige dentro do licenciamento ambiental um estudo de impacto ambiental. E isso tem metodologia, tem técnica para fazer.